Cansada, tudo bem? Pra quem ainda não tá acostumado quando eu chamo de criança, é a pureza, né, que eu vejo em cada um. Gente, eu quero falar sobre um negócio um pouco sério que muita gente ainda ridiculariza e, e tem que ser falado olho no olho. Sempre quando alguém traz alguma ideia um pouco mais extravagante, ela é considerada meio louca, extravagante, excêntrica, enfim, desequilibrada, conspiratória, né? E há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, eu estudo, eu busco saber coisas que as pessoas ignoram, né? Então, às vezes as pessoas acham engraçado eu falar sobre vida extraterrestre e até vida intraterrestre, mas esse não é o tema de hoje. Porque eu simplesmente achava fantástico a possibilidade de conhecer mais gente, né, além das pessoas deste mundo que a gente chama de planeta Terra. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar numa coisa mais palpável, né? A gente fala sobre política, a gente fala sobre religião, a gente fala sobre um monte de coisa. E quando começa a ser tratado sobre algumas supostas teorias da conspiração, as pessoas se ridicularizam. E aí eu fico pensando, aí eu só pergunto, eu tenho uma pergunta pra você que ainda acha que algumas teorias da conspiração realmente são completamente fake. Se realmente não existe algo no poder que não quer o bem, né, nesse poder planetário aqui, nessa manipulação planetária que não quer o bem, como é que pode, né, esse mundo então ainda se manter com tanta tristeza, com tanta escassez, que não existe na verdade, com tanta... Eu não estou falando de desigualdade não, mas eu estou falando de falta de bondade. Então assim, um cara, que eu não vou citar o nome, completamente trilionário aí, bilionário, saindo dinheiro pelo ouvido. E aí o cara quer ir pra Marte, né? Vocês sabem de que eu tô falando. Mas aí ele é só um bode expiatório aqui pra minha conversa. Porque quantas coisas o cara podia investir aqui na Terra, principalmente em relação a relações, né? Elaborar tecnologias sociais pra gente conseguir ter maior harmonia aqui na Terra, mas não, o cara ele tem tanto problema com ele mesmo que ele quer ir pra Marte, né? Então, você está julgando coisa? Não, eu tô só observando e comentando o que eu tô vendo. Então, assim, eu era extremamente tímido na minha infância e eu superei isso e hoje eu adoro conhecer gente, né? Então, por que o cara não supera isso, né? E se resolve com isso? E aí ele traz um monte de argumento, né? Um monte de coisa para convencer a gente. Claro que tem coisas legais, né, que estão surgindo, mas eu só vejo fuga nessas tentativas dele, né? Fugas fálicas, inclusive, né, com esses foguetes do cara. Bom, vou continuar no outro porque eu preciso respirar. Eu falo que discussão política é perda de tempo. Primeiro, quando você começa a investigar, uma das primeiras coisas que você começa a descobrir é que os governantes e esses que a gente acha que tem poder, né, como prefeito, presidente, governador, cara, eles não têm poder nenhum, né? Quem manda é quem tem dinheiro, quem manda é quem tem poder, porque quem tem poder não quer nem saber mais de dinheiro. Existem várias escalas e a última escala é o do não precisar de dinheiro, isso é poder. Você fala sobre um governador, sobre o presidente, cara, eles estão ali nos egoísmmos deles, das ideias deles, achando que eles estão certos no que eles estão fazendo. Normalmente são pessoas altamente desequilibradas, né? É só observar, né? E não estou falando do governo atual só não, estou falando de todos. Então assim, você vai colocar a sua vida na mão de pessoas completamente desequilibradas, vai colocar a sua fé neles, né? A sua fé nesse sistema totalmente corrupto, que faz ser normal ver mendigos na rua. Cara, eu não consigo achar normal. Depois que eu vim aqui pro mato, quando eu tô andando em São Paulo, eu não consigo passar por um mendigo e ignorar ele por completo. Não dá. Eu sinto aquela presença.
Eu fico triste por causa daquilo que eu vejo e por não poder fazer nada. Ah, mas Regis, você sempre pode. Cara, aí aquela... vou dar um exemplo que alguns podem entender mal, mas aí, me desculpe, pra mim todo mundo é igual e merece respeito. Inclusive os animais, que é deles que eu tô falando agora. Pra mim é o mesmo que... toda vez que eu ver um cachorro eu queria adotar, não dá. Então realmente eu tenho que fazer o que eu vim fazer aqui na Terra e fazer o melhor possível, né? Então assim, fala sobre poder, governo. Então eu não vou falar sobre presidente, etc e tal. Não vou cair em discussão. Pra mim é igualzinho discutir futebol. Cara, não vai sair dali. Não vai sair dali. O que você me diz? O que você já conseguiu mudar nesse mundo discutindo sobre política? Consegue me responder? Duvido. Duvido que você mudou alguma coisa discutindo sobre política. Ah, eu consegui convencer alguém que o fulano de tal era péssimo governador. Cara, parabéns, você fez muito pela sociedade, né? Então assim, aí alguns podem ficar nervosos, alguns que estão apegados a esse tipo de discussão, esse tipo de vida, e querer me atacar, falar, ah, mas Regis, então o que você faz? Porque esse é o primeiro sinal quando a gente mostra a infantilidade, a imaturidade, porque infantilidade é uma coisa boa, né? Imaturidade, quando a gente joga pro outro, quando a gente não tem mais argumento, e aí a gente vira pro outro e fala, mas e você, o que você tá fazendo de bom, né? Cara, anda comigo e vai saber, anda comigo e vai saber, é a única coisa que eu posso te dizer, porque eu te falar não adianta nada. Por exemplo, eu comecei a namorar uma relação uma vez e aí começou a ter problema financeiro. Aí a pessoa ficou com medo de que se eu ia dar conta ou não. Cara, eu tive uma relação que eu fiquei 3 anos bancando uma pessoa, mas adianta eu falar para essa pessoa que está comigo, né, nesse momento, que, Regis, não, a Regis não, fulana, peraí que vai passar um ônibus. Fulana, nem esperei o ônibus chegar para não acabar a linha de raciocínio. Você tem que confiar em mim. Cara, não tem nada disso. Então assim, vamos viver juntos, vamos seguir juntos pra ver o que é de fato. Tem tantas coisas bonitas que acontecem comigo e eu digo que eu sou eu me considero uma das pessoas mais ricas desse mundo, porque eu consigo realizar muitas coisas através das minhas relações, né? Então, por exemplo, São Paulo. Eu estava em São Paulo, vou usar uma coisa prática como exemplo. E uma fala emenda na outra, tá? Um discurso chega em outro. Eu estava em São Paulo, estava precisando de lugar para estacionar. E eu acredito que nem tudo se resolve com dinheiro. Mas ao mesmo tempo, estamos aqui no sistema, aquela história lá atrás, né? Tem que sim ter o dinheiro, óbvio, né? Essa para mim é uma grande desafio nessa vida, porque eu sou do tempo que as coisas não eram pelo dinheiro. Acredite se quiser. Então, aquela coisa que o Raul fala, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não é metáfora, é real, assim. No nosso DNA está a informação genética e memória, né? Não é à toa que ele tem esse formato, de milhares de anos atrás. Assim, é só agora que apareceu o dinheiro, né? Então, por isso que muitas das pessoas que não conseguem se encaixar em alguma coisa têm dificuldade de ganhar dinheiro, porque não é esse o foco são as relações, né? Então, enfim, aí voltando para a coisa da garagem. E aí eu tava pagando garagem, antes eu tava até conseguindo deixar na casa de uma amiga, eu troquei de carro, o carro já não cabia mais e comecei a deixar numa garagem lá, que era num preço melhor, e sem querer fiz amizade com a pessoa. Resumidamente, a pessoa se sentiu tão bem com as coisas que eu trouxe para ela, claro que eu ajudei ela de algumas formas, né? Ela tava com algumas questões e tal, e eu trouxe um pouco de luz para a vida dela. E ela para mim, que é sempre uma troca, e ela falou, Regis, quando você precisar, você pode deixar quando você quiser o carro aqui. Então assim, gente, cadê a solidariedade? As pessoas hoje querem receber visita e querem cobrar pela visita, né? Eu falo, cara, minha casa está aqui, né? Inclusive, fica o convite, né, de amigos e amigas que estão ouvindo. Eu falo amigos, não é no sentido político, estou falando aqueles que me conhecem, que frequentam a minha vida. Que eu tô nessa casa aqui, ó. Eu até fiz o convite, né? Eu fiquei muito tempo fora dela, uma casinha super gostosa, né? E eu queria tanto que tivesse ficado alguém aqui, né? Que alguém pudesse ter usufruído, mas eu acabei não divulgando o suficiente para isso acontecer e muito provável já vou mudar em breve. Mas inclusive essa casa está até alugando, então se alguém vier a tempo e quiser se interessar, é um lugar muito gostoso perto da represa. Então já aproveitando para dar o recado. Para concluir essa conversa, eu acho que assim, ó, a lógica da natureza
não é fazer cálculos, não são números, não são controle. É apenas espontaneidade. Então, ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo, existe uma inteligência. E tá todo mundo querendo aprender um monte de coisa pela internet hoje. Mas isso aqui mesmo, ó, pouca gente está querendo ficar um tempo aqui, achar um meio de viver aqui no mato. E não vem com desculpinha não, desculpa, porque eu conheço pessoas e conheci mais gente muito especial esses dias, né? Famílias, não é pessoa solteira. Você, mas você é solteira, mas fácil, não tem filhos. Coisa nenhuma, quem quer faz. De gente que está no meio da mata, produzindo a própria energia elétrica, né? Ah, Regis, mas eles ainda estão vivendo de forma muito simplista, graças a Deus, né? Tem um rio maravilhoso do lado, né? E estão aí bebendo água limpa, respirando ar limpo. Quanto que custa isso? Você vai ver quanto custa daqui a pouco. Você já está vendo, na verdade. Quanto que custa a sua água que você paga, né? Ai, Regis, fiquei desesperado agora porque para mim fez total sentido isso que você está falando, mas eu não faço ideia de como sair desse buraco. Então, assim, só de você querer, as portas começam a se abrir. Quando você quer sair da caixa, você começa a olhar para a caixa. E quando você começa a olhar para a caixa, você começa a ver que tem furos, tem trincas, tem passagens. E aí você começa a cavucar, 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 até que chega uma hora que você sai. Então, eu saí de São Paulo quando eu parei de brigar com São Paulo, né? Ai, Regis, mas eu não faço ideia, não importa, não se importa como se faz ou não faz, se é ou não é, é difícil sair. Começa a querer, e aí as coisas começam a acontecer. Isso é natural, né? Igual isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem uma framboesa do mato, tá? Sem a fruta, né? E é uma planta nativa aqui da Mata Atlântica, que dá uma fruta, parece uma blueberry, né, eu acho que é cranberry, não sei falar direito, mas é tipo uma amora do mato, assim, né? E ela tá indo em direção à casa, né? Então, assim, a natureza te oferece, você recebe se você estiver atento. Então, ela poderia estar indo em qualquer direção, ela está indo em direção à casa. Nasceu um abacateiro atrás de casa, agora. Ele só não vai poder ficar porque ele está muito perto do telhado. Então eu vou ver se eu replanto ele mais lá para baixo, que aí fica perfeito. Tá bom? É isso aí. Beijo. E aquilo que você achar que eu estou sendo contraditório, tudo bem, deixa ser. Aí eu vou ver lá na frente se é ou não é. Mas eu estou tendo muitas confirmações e cada vez mais, assim, sabe? Aquilo que eu achava tá deixando de achar, tá sendo, estou comprovando no dia a dia. E beijo.